Salve, turminha, tudo bem? Vamos começar nossa videoaula de revisão, então, para nossa avaliação 1 da terceira etapa. O primeiro tema que nós vamos revisar aqui é a Revolução de 1930, que foi conduzida pelo Getúlio Vargas e que transformou, aquilo que nós aprendemos sobre a República Velha em uma nova república, né? E essa revolução que foi conduzida pelo Vargas, a gente sabe, tem uma série de participações, né? Então a gente sabe que as classes médias intelectualizadas, como os integrantes do movimento modernista, eles eram muito críticos da República Velha, diziam que queriam uma modernidade para o Brasil. A gente sabe também que o movimento conhecido como tenentismo também foi um dos participantes desse processo revolucionário, já que esses tenentes, né, que eram jovens militares do Exército Brasileiro, eles criticavam o modelo da República Velha, principalmente a questão do voto aberto, mas a gente nunca pode esquecer o papel decisivo que as oligarquias chamadas de dissidentes tiveram nesse processo revolucionário. Essas oligarquias dissidentes, elas eram aquelas oligarquias regionais que não participavam do jogo político lá da República Velha. Se a gente sabe que a República Velha também ficou conhecida como a República do Café com Leite, nós sabemos, portanto, que a oligarquia de São Paulo e a oligarquia de Minas eram as duas oligarquias mais fortes que dominavam a política na República Velha. Era assim que funcionava a República Velha no jogo do café com leite. 4 anos governava um presidente de São Paulo, 4 anos governava um presidente de Minas Gerais. E nas eleições de 1930 ocorre então um processo de rompimento da política de café com leite, porque de 1926 até 1930 governou um presidente de São Paulo, o Washington Luiz. Na substituição do Washington Luiz, o certo seria que o Partido Republicano Paulista, o PRP, indicasse e fizesse o seu sucessor como sendo um membro da oligarquia de Minas. Só que São Paulo, por questões próprias, rompe com isso e, em vez de indicar um candidato de Minas, indica para sucessor do Washington Luiz um candidato de São Paulo, o governador de São Paulo, na época chamado de presidente da província, né, presidente do estado de São Paulo, o Júlio Prestes é que vai ser indicado pelo PRP. Isso vai fazer com que a oligarquia de Minas Gerais rompa com a oligarquia de São Paulo e faz então com que as oligarquias dissidentes ganhem muito peso nesse processo revolucionário. Por quê? Porque a oligarquia de Minas ela vai então romper com o PRP e vai aderir ao projeto revolucionário que era composto por aqueles grupos que a gente já analisou. Portanto, a oligarquia de São Paulo ela vai ficar sozinha dentro da eleição de 1930, porque eles vão ter a perda da oligarquia de Minas, já que São Paulo não respeitou o jogo político da política do café com leite. A gente sabe que mesmo com todo esse grupo organizado, as eleições vão ser vencidas pelo PRP, isso por conta do voto de Cabresto, por conta do coronelismo e por conta do clientelismo, mas mesmo vencendo, o movimento revolucionário conduzido pelo Getúlio Vargas, ele vai ser vitorioso quando eles vão depor o Washington Luiz, vão impedir que Júlio Prestes tome o poder e vão conduzir o Vargas, né, a ser presidente da República. E com a Revolução de 1930, a gente pode indicar duas transformações muito importantes para a política brasileira. A primeira delas vai ser o fim do voto aberto e a instauração do voto secreto. Esse é o primeiro ponto. A consequência dessa transformação, da implementação do voto secreto, é o fim daquelas práticas que nós aprendemos, que era o coronelismo e o clientelismo. Uma vez que você tem o voto sendo secreto, não havia mais a possibilidade de você coagir violentamente as pessoas para votar no seu próprio candidato, prática que ficou conhecida como coronelismo, e também não havia mais a possibilidade de você trocar um voto por um favor ou por um benefício, prática conhecido como clientelismo. Além disso, é fundamental que a gente perceba que com a Revolução de 1930,
o Getúlio Vargas ele vai começar a olhar para as classes trabalhadoras brasileiras, já que elas se colocaram como um agente político importante. Então, uma segunda transformação muito importante trazida pela Revolução de 1930 é justamente a consolidação das leis trabalhistas. Todas as leis, todos os direitos da classe trabalhadora vão ser conquistados nesse período, já que o Vargas vai olhar com bastante carinho para as classes trabalhadoras por entender que agora elas faziam parte do jogo político. Como nós sabemos, o governo do Getúlio Vargas é um governo que vai durar, né, de 1930 até 1945, bastante tempo. E ele vai governar de maneira mais democrática até 1937, e em 1937 ele vai forjar um golpe, ele vai, aliás, forjar um plano para dar um golpe de Estado para ele poder permanecer no poder. E esse golpe ele vai ter como base aquilo que ficou conhecido como Plano Cohen, né? Nós sabemos que este Plano Cohen ele foi criado, ele foi forjado, ele foi inventado pelo ministro da Guerra do Getúlio Vargas, que apresentou um plano que dizia que a União Soviética estava em vias de mandar, né, o seu exército para o Brasil para que eles fizessem um golpe, né, que implementasse o comunismo no Brasil. No entanto, nós sabemos que isso é uma mentira. Mas qual é a importância, então, do Plano Cohen? O Plano Cohen ele vai ser mostrado para a sociedade brasileira para que ele criasse condições para que o Getúlio Vargas pudesse dar este golpe. Uma vez que o ministro da Guerra apresenta esse plano, a sociedade vai ficar bastante preocupada com a possibilidade de um golpe comunista no Brasil, e isso vai fazer com que a sociedade entregue o poder total ao Getúlio para que ele possa salvar o Brasil do golpe comunista. Como nós sabemos, isso foi tudo forjado e isso serviu então de desculpa para que o Vargas pudesse, portanto, apresentar uma solução que vai ser uma solução autoritária, ele vai se tornar um ditador, ele vai ter plenos poderes nas suas mãos, justamente por apresentar esse plano Cohen e a partir dele conseguir ter o apoio da população brasileira. A população brasileira e as instituições de maneira geral vão olhar para aquele momento e vão pensar, bom, para nos salvarmos do comunismo, precisamos então do Vargas. Agora, como a gente sabe, isso foi tudo uma desculpa para que o Vargas permanecesse no poder. E uma vez que ele chega, né, às vias de um ditador, quando ele tem todos os poderes nas suas mãos por meio dessa desculpa, né, por meio dessa legitimidade apresentada pelo Plano Cohen, vai se inaugurar no Brasil um período de ditadura que vai durar de 1937 até 1945, que vai ser conhecida como a ditadura do Estado Novo. E a principal marca da ditadura do Estado Novo foi o controle que o Vargas fez de todos os meios de comunicação, censurando, fazendo propaganda e perseguindo os seus inimigos políticos. A gente vai precisar, então, entender a importância do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, nesta organização da ditadura do Estado Novo. O Departamento de Imprensa e Propaganda ele era responsável por censurar todas as mensagens, todas as campanhas contrárias ao Getúlio na imprensa. Mas, além disso, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, também era responsável por fazer propaganda para a sociedade brasileira em benefício do Getúlio Vargas. Na prática, portanto, vai ser o DIP que vai começar a construir por meio de A Voz do Brasil, um programa de rádio que passava todos os dias, que falava coisas positivas, falava coisas boas sobre o Getúlio Vargas para a população brasileira, principalmente para os trabalhadores. Também vai ser o DIP que vai começar a construir cartilhas escolares para fazer uma imagem positiva do Getúlio perante as crianças. E vai ser o Departamento de Imprensa e Propaganda que vai organizar as manifestações e os desfiles públicos em que o Vargas vai tentar se aproximar das massas, principalmente da classe trabalhadora. É por meio destas ações
que o Departamento de Imprensa e Propaganda vai construir a imagem de Vargas como se ele fosse o amigo da classe trabalhadora, como se ele fosse uma pessoa que cuidasse da classe trabalhadora, como se ele fosse, portanto, o pai dos pobres. É por isso que, por meio do Departamento de Imprensa e Propaganda, o Getúlio ele vai se aproximar e ele vai se relacionar desta maneira com a classe trabalhadora. Ou seja, usando as leis trabalhistas e usando a construção desta imagem de que ele era o pai dos pobres, o Vargas ele conseguiu ter o controle, a tutela da classe trabalhadora brasileira. Assim, inaugurando uma prática que nós conhecemos como trabalhismo, uma prática na qual o Vargas tutelava a classe trabalhadora, controlava a classe trabalhadora por meio dos direitos trabalhistas, mas também por meio da construção de uma imagem de que ele era muito próximo, de que ele era o amigo da classe trabalhadora, de que ele era, portanto, o pai dos pobres. E foi durante o governo do Estado Novo também que o Brasil acabou entrando na Segunda Guerra Mundial. E essa entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi visto algo muito contraditório, uma vez que a ditadura do Estado Novo ela era muito próxima ao nazifascismo. Ela tinha características nazifascistas. Ainda assim, quando o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial em 1942, o Brasil vai entrar ao lado dos aliados, ou seja, combatendo o nazifascismo na Europa junto dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e da União Soviética. O que explica um governo fascista no Brasil combater o fascismo na Europa? A explicação para isso é o pragmatismo político e econômico de Getúlio Vargas. Ao entrar na Segunda Guerra do lado dos aliados, o Vargas vai estabelecer uma aliança política e econômica com os Estados Unidos. Isso vai fazer com que os Estados Unidos financiem a construção das indústrias de base no Brasil. A Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional vão ser construídas por meio de empréstimos que os Estados Unidos vão fazer para o Brasil neste contexto. Essa aproximação, portanto, vai mostrar que o Vargas do ponto de vista da economia, pragmático. Ele vai usar a economia norte-americana, ele vai usar o dinheiro norte-americano para implementar as indústrias de base no Brasil. Para conseguir fazer isso, ele vai precisar, então, se aliar aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Fechou? São esses os temas, então, que serão cobrados de vocês nessa avaliação. Eu peço para que, além da videoaula, vocês retomem as anotações, vocês estudem esses pontos e prestem bastante atenção nos comandos e, principalmente, naquele aspecto específico que eu estou cobrando de vocês. Fechou? Um beijo, galera. Bons estudos.